Olá, tudo bem? Eu sou o Reverendo Paulo, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e hoje nós vamos meditar sobre o trecho do Evangelho do 32º domingo do tempo comum. Mas antes, quero te convidar para que nós façamos a oração deste dia. Ó Deus, cujo Filho para sempre bendito foi manifestado para destruir as obras do mal, tornar-nos filhos e filhas de Deus e herdarmos a vida eterna. Permite, nós te suplicamos, que nesta esperança nos purifiquemos, assim como Ele é puro, para que quando vier outra vez com poder e grande glória, tornemo-nos semelhantes a Ele no seu eterno e glorioso reino, onde contigo e com o Espírito Santo vive e reina, sempre, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Esta oração e o trecho sobre o qual nós vamos meditar hoje são muito interessantes para esse momento em que nós estamos vivendo. Onde vocês vão ver, vocês notaram que a oração fala de tornarmos puros como Ele. O que tem a ver nos tornar puros? Tem a ver algo com moral? A tal moral cristã? Eu vou dizer para vocês, não! Não tem nada a ver com essa tal moral cristã que está sendo tão difundida, tão falada e que foi responsável, ou pelo menos colaborou em grande parte, para a eleição do pior presidente do mundo. O pior presidente da história do Brasil e certamente o pior presidente do mundo. Uma pessoa que gente, simplesmente, né, não tem como imaginar pior pessoa para estar sentado na cadeira, né, ali como mandatário do Brasil. Não podíamos ter pior pessoa para estar comandando esse país nos tempos em que passamos da pandemia e ainda estamos passando, e que é responsável pela destruição desse país de todos os sentidos: humano, econômico, social, ambiental. Se você votou nele, se você o defende, talvez você já tenha, aliás, eu acho que já desistiu, mas se você por acaso continua aí, pense em alguma coisa boa que ele tenha feito. De fato, pesquise, de fato. Saia um pouquinho da bolha e pesquise de fato para ver que não tem nada, nada, absolutamente nada que esse sujeito tenha feito de bom. E esta tal moral cristã não tem nada a ver com o Evangelho. Esta moral cristã que destrói a sociedade, que fomenta o racismo, fomenta a homofobia, fomenta o preconceito, a violência. Não tem nada a ver com o Evangelho. E nós vamos ver isso hoje, ou melhor dizendo, neste vídeo. Né? Continua comigo até o final, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o joinha, convide os amigos para verem essa mensagem. É curtinha, mais ou menos 15 minutos, né? E nos ajude, me ajude a chegar a mais pessoas, tá? Porque canais e vídeos propagando um evangelho de ódio, de racismo, de preconceito, de violência e tudo mais, esses canais têm milhares de seguidores, esses vídeos têm milhares de visualizações e contribuem para a destruição do tecido social. Então eu preciso da tua ajuda para que nós cheguemos a mais pessoas. Então, se você quiser, te peço essa ajuda. Vamos então ao Evangelho e vamos então entender por que não existe essa tal moral cristã. O trecho sobre o qual nós vamos meditar hoje está em Marcos capítulo 12, iniciando no versículo 38. Em seu ensinamento, ele dizia: acautelai-vos dos escribas que fazem questão de andar com amplas túnicas, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos jantares. Eles que devoram os bens das viúvas e fingem orar longamente, sofrerão a mais rigorosa condenação. De quem
Jesus está dizendo, sobre contra quem Jesus está pregando. Contra os gays? Os negros? Os ladrões? Os bandidos? Contra, não sei, contra os pobres? Não. Contra o quê? Os hipócritas. Hipócritas que fazem longas orações em público. Jesus está condenando esta piedade pública. Piedade, a piedade é no sentido desta adoração a Deus, tão fingida, tão hipócrita. Como, por exemplo, leitura da Bíblia em câmaras municipais ou algo assim. Isso é hipocrisia. Hipocrisia por quê? Porque Câmara Municipal não é lugar de leitura de Bíblia. Lugar de leitura de Bíblia pode ser na tua casa, ou agora, como nós estamos fazendo agora, para uma meditação, na igreja. O Estado é laico e não deve proteger uma manifestação religiosa unicamente, mas deve dar espaço a todas. Espaço até certo ponto, porque esta piedade, né, esta devoção moralista que se foi colocada, que tem sido colocada, e agora nós vamos começar a entrar naquilo que eu prometi para vocês logo no início desse vídeo, né, que fala de Deus acima de todos, ou Deus acima de tudo, alguma coisa assim. Nem ele lembra, nem ele mesmo lembra do mote de campanha dele. Ele sempre se enrola com isso, que dirá eu que nem quero escutar. Deus não está acima de tudo, nem acima de todos. Deus está no meio de nós, Deus está entre nós. E por que não há o que se falar de moral cristã? Primeiro, quem é que lança as bases da moral moderna? Qual é o pensador que lança as bases da moral moderna? Quem faz isso é um sujeito chamado Immanuel Kant, né? E ele diz o seguinte, que é preciso uma moral. Por quê? Porque não amamos o suficiente. Se amássemos, não seria necessária moral. Um exemplo muito simples para você entender o que eu estou dizendo é o seguinte. Uma mãe está amamentando seu filho. E você olha e diz, nossa, como você é generosa. Olha, é capaz da mãe olhar brava para você e dizer, generosa? Sim, você está amamentando seu filho. Você é louco. Isso não é generosidade. Eu amo meu filho. Eu amo meu bebê. E é por isso que eu amamento. O cuidado de uma mãe, o cuidado de um pai com seus bebês, seus filhos, não tem nada a ver com generosidade, isso é amor. Então, generosidade, virtude moral. Amor. Continua sendo amor. Sempre. E o Evangelho de Jesus prega simplesmente isto. O amor. Havendo amor, não há moral. Não há necessidade de moral. A moral é por quê? Porque não amamos o suficiente. Agora, racismo não pode fazer parte da moral. E muito menos do amor. Machismo não pode fazer parte da moral. E muito menos do amor. Nenhum preconceito pode fazer parte da moral. Todo e qualquer preconceito, toda e qualquer violência não faz parte da moral. Simplesmente instrumentaliza-se ou pega-se algo para dizer que é a defesa da família para atacar um determinado grupo. E por que é preciso atacar esse determinado grupo? Porque o fascismo precisa eleger um inimigo.
O poder do fascista é baseado na coesão pelo oposto, ou seja, fazer com que um grupo de pessoas odeie o outro, causar o conflito. A moral não pretende isso e muito menos o amor. Quanto mais o amor de Cristo, que é o ágape, é o amor maior. Nós estamos acostumados a lembrar, né, que o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de tudo, enfim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o ágape é quando Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. É esvaziar de si próprio. Dar-se ao próximo, dar-se ao outro, numa radicalidade tamanha que somente Ele é capaz de fazê-lo. Talvez o mais próximo que nós tenhamos na nossa sociedade é o amor materno, amor paterno. E agora tem um passarinho aqui que invadiu a minha sala. Talvez um sinal. Afinal, o Espírito Santo vem em forma de pomba. Fiquei bastante contente com isso. Mas é isso. É isso. É por isso que Jesus condena e Deus condena essa hipocrisia. Esta hipocrisia desta piedade pública, desta fé instrumentalizada, usada para um mal. Então, se temos um inimigo, esses são os inimigos. Essas pessoas que fazem da fé, do Evangelho, um instrumento, uma ferramenta para atingir seus próprios objetivos. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, por ter ficado até o final do vídeo, e que as bênçãos de Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com todos e com todos habite eternamente. Amém.